aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Começar a trabalhar as peças processuais, então. Olha, o curso está voltado para o 32º exame, né? E aí, nós estamos trabalhando agora a análise das peças para depois partir para as questões. Todo mundo tem cronograma na mão, né? Mas de antemão, é importante para a maioria dos cronogramas, porque tem gente que entra um pouco atrasado e a gente tem que fazer uns cronogramas que variam um pouco. Mas, em regra, eu espero que as aulas de direito material tenham sido assistidas e também tenha sido assistida a aula de cabimento de peça, né? Que é uma aula inaugural em que eu faço toda a marcação do código e, no último bloco, a gente fala do cabimento das ações, né? Então, essa aula, a gente utilizou o código, fez a marcação colorida, usou aqueles marcadores que a gente combinou e fez a marcação do código e depois falou um pouquinho de cabimento das ações. Também eu indiquei, e é muito interessante para vocês que agora vão ter mais tempo para estudar esse caderno de treino. Ó, a segunda edição do caderno de treino está super atualizada, tá? Então, é a segunda edição do caderno, já inclui todos os gabaritos comentados até o 31º exame. O caderno está bem bacana e você vai ter aí tanto os modelos, quanto a estrutura, quanto vários treinamentos de peças. Então, eu indico muito esse caderno para quem precisa treinar, porque eu acho que treinamento é a melhor forma de conseguir uma boa preparação para essa prova. Também eu já indiquei o livro, né, da OAB primeira e segunda fases. Ele está na 16ª edição, que é a edição atualizada. E o Vademecum, que você vai levar para a prova, que é a 17ª edição. Todos eles vocês encontram, ó, 32º exame, está escrito aí no VAD. Então, todos eles vocês encontram no site da editora Juspodium, tá? Então, o ideal é que você tenha tudo isso atualizado, tá certo? Aqui colocaram atualizado conforme o 31º, mas é 32º, foi um erro na capa, que já está consertado, inclusive. Tá certo? Então, 16ª edição do livro, 17ª do Vademecum e a segunda edição do caderno de treino, que está bem bonitinho. Tá certo? Pessoal, a gente já falou sobre o cabimento das peças no último bloco daquela aula inaugural que eu já remeti vocês. Agora a gente vai começar a treinar a peça, a fazer as peças, né? Saber como que a gente deve fazer as peças. De antemão, a gente vai começar trabalhando as ações de procedimento comum. E eu vou pedir a vocês que tenham em mãos o CPC e canetas pretas, porque a gente vai marcar tudo que é parte processual de preto, tá? Então você vai começar abrindo o Código de Processo Civil e marcando de preto o artigo 319. Então, esse artigo 319 do CPC é o artigo que vai te ajudar a encontrar tudo o que você precisar em termos de processo civil, tá? Então, na ação de procedimento comum, o 319 tem tudo o que você precisa. A gente já sabe que o cabimento da ação de procedimento comum para nós é residual, né? Ela cabe em todos os casos, mas a gente só vai optar pela ação de procedimento comum caso não seja cabível habeas data, mandado de segurança, né? Então, quando cabe o MS, cabe uma ação de procedimento comum, mas nós optaremos pelo MS. Então, a ação de procedimento comum vai ser utilizada quando não couber mandado de segurança, habeas data, então a gente usa aí como resíduo, como última medida utilizada, certo? O artigo 319 do Código de Processo Civil já prevê tudo o que você precisa saber sobre as ações de procedimento comum. Então, nesse dispositivo, você tem aí toda a estrutura da petição inicial que a gente vai treinar aqui várias vezes. Não se preocupe em decorar nada. Inclusive, você vai ter o artigo na mão, né? Então, não tem mesmo por que decorar, porque esse artigo vai estar na sua mão. Mas, de antemão, o 319 do CPC, ele já diz que a petição inicial tem que conter o juízo ao qual ela é dirigida, fala que além do juízo vai ter as partes, o fundamento, né? Então, o juiz aqui é dirigida, nome e prenome das partes, o fato e fundamento jurídico do pedido, então dos fatos, dos pedidos. Depois vem o pedido, o valor da causa, a produção de prova e a realização da audiência de conciliação ou mediação. Então, basicamente, são todos os pedidos que você vai fazer na ação de procedimento comum, menos um que está faltando aí.
Você vai ter que pedir também custas e honorários. Então, de antemão, a gente vai fazer uma remissão no artigo 319, que é artigo 85 do CPC. Então, o artigo 85 é o artigo que fala da condenação em honorários advocatícios. Porque, além desses pedidos que estão aí no 319, você vai ter que pedir que se condene o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Então, o pedido de condenação em custas e honorários é o único que não está no 319 e que você vai ter que fazer. As ações de procedimento comum têm 4 pedidos. Olha os nossos macetes, tá? Primeiro macete é esse. Olha para aqui, vou até botar um pretinho. Você pode grifar assim, ó. 3 com mais 1, 4. Então, são 4 pedidos. Depois a gente vai ver que se houver tutela de urgência, aumenta o pedido da tutela de urgência. Mas, a princípio, a ação de procedimento comum tem 4 pedidos. A gente já vai falar deles daqui a pouquinho, mas são 4 pedidos na ação de procedimento comum. Você já grifa ali, porque na hora você checa, né? E eu botei 3 pedidos, está faltando 1. Então, já vai saber que está faltando alguma coisa. Então, são 3 pedidos, mais 1, 4. 4 pedidos nessa ação de procedimento comum. Claro, repito, sem tutela de urgência. Se houver tutela de urgência, a sua ação de procedimento comum terá os 4 mais a tutela de urgência viram 5, tá? Também existe a possibilidade de a questão dizer para vocês que o seu cliente não tem dinheiro para pagar as despesas processuais. Então, isso tem que estar muito claro na questão. De antemão, já lhe adianto que não é muito comum, tá? Se eu não me engano, em direito administrativo caiu isso uma vez ao longo de 31 exames, tá? Mas se a questão deixar muito claro que o seu cliente é pobre, que o seu cliente tem insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, aí você vai abrir um tópico da gratuidade de justiça. É o artigo 98, pode deixar ele grifado também e pode fazer a remissão também no artigo 319, mas com todas as ressalvas do mundo. Você só vai pedir a gratuidade de justiça se isso estiver muito claro na questão. A gente vai fazer aqui um exemplo depois, ao longo das aulas, tá? Mas se a questão não disser que ele não tem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, o simples fato de dizer que ele está passando dificuldade financeira não resolve. A questão tem que lhe dizer claramente que ele não tem como pagar as custas do processo. Aí você vai pedir a gratuidade de justiça. Mas vamos lá, antes da gente começar a treinar, tá? Com isso aí grifado, primeiro, a petição inicia com o endereçamento. O endereçamento pode se dar para a Justiça Estadual ou Federal. Em regra, as ações de procedimento comum em direito administrativo tramitam na Justiça Estadual. Aqui não há prerrogativa de foro, tá? Na nossa segunda fase de direito administrativo, para as ações de procedimento comum, não há procedimento de foro. Não há prerrogativa de foro. Então, existe foro privilégio em ações comuns? Sim, penais, em outras áreas talvez. Aqui não, tá? Então, quando for uma ação de procedimento comum, você vai endereçar a sua petição para o juiz singular. Ou juiz estadual, juiz de direito, ou juiz federal. Em regra, Justiça Estadual. A regra é que você enderece a sua petição inicial para a Justiça Estadual. Essa é a regra. As exceções estão no artigo 109, inciso 1. Então, você vai optar por apresentar a sua petição para a Justiça Federal se o autor ou réu da ação for a União Federal, a autarquia federal, empresa pública federal ou fundação pública federal. Se for uma sociedade de economia mista da União, ou se for Estado, município, Justiça Estadual. Tá? Então, a gente opta pela Justiça Federal somente nessas hipóteses. Seguindo o artigo 109, inciso 1, a ação tramitará na Justiça Federal se ela tiver como réu, porque não pode ser autor nos nossos casos, né? A União Federal,
a autarquia federal, a empresa pública federal ou a fundação pública federal. Fora isso, você opta pela justiça estadual. O endereçamento vai variar de acordo com a justiça. A justiça estadual é dividida em comarcas. Então, você endereça sempre a vara da comarca. Então, o seu endereçamento vai ficar assim: Excelentíssimo Senhor, eu gosto que você não abrevie. Excelentíssimo Senhor, doutor, juiz de direito da tracinho vara. Pessoal, quando a questão não lhe der uma informação, você não usa tracinho, não. Você usa 3 pontinhos. Aqui é tracinho mesmo. Quando você for advogado, que você propuser uma ação, você bota o tracinho. Por quê? Porque a ação é apresentada perante o juízo, e aí o órgão de distribuição vai fazer a distribuição e vai para aquela vara. Então pode ser primeira, segunda, terceira, enfim. Vai ser feita a distribuição. Depois de feita a distribuição, aí eles vão preencher esse tracinho aí dizendo qual a vara que o processo está. Por enquanto, você não sabe, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá tracinho, vara da Fazenda Pública. Nós vamos utilizar sempre Fazenda Pública, tá? Ah, mas eu prefiro cível, pode ser que seja vara única. Pois é, você não é obrigado a conhecer a organização judiciária de estados para a prova da OAB. Então, pode ser cível sim, mas a gente sempre vai optar por vara da Fazenda Pública. Ponto final. Tá certo? Então, a banca, em regra, aceita as duas. Nós vamos sempre colocar Fazenda Pública para a gente poder manter um padrão. Quanto menos se precisar raciocinar na prova, melhor. Vamos seguir o padrão. Então, a gente vai treinar tão exaustivamente que vai chegar uma hora que vai sair automático. Não se estresse agora. Mas anote. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara, da Fazenda Pública, da comarca. Aí a questão vai dizer a comarca. Se ela não disser, 3 pontinhos. No estado, 3 pontinhos. Pronto. Esse endereçamento é o endereçamento para a Justiça Estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, da comarca tal, no estado tal. Nossos endereçamentos sempre serão feitos em letra de forma, letra capital letter, né? Em letra maiúscula. Então, a gente vai usar a letra de forma para endereçamento, para o nome da ação e para os tópicos, dos fatos, do mérito, dos pedidos, só. Ah, mas eu uso nos autor, no réu, não tem problema. Eu, repito, a gente vai sempre tentar seguir um padrão aqui. Meu padrão é esse. Nós usaremos letra de forma, nós não, você, porque eu aqui vou acabar não usando, porque para mim é demorado. Mas você vai aprender a usar a letra de forma no endereçamento, no nome da ação e nos tópicos, somente, tá? E não abrevie, prefiro que não abrevie. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública, da comarca tal, no estado tal. Quando a ação for proposta na Justiça Federal, a Justiça Federal não é dividida em comarcas. Ela é dividida em seção e subseção. A sede da seção judiciária fica na capital do estado, em regra. Então, se a gente estiver propondo a ação na capital, a gente endereça para a seção judiciária do estado. Se a gente estiver propondo a ação no interior, Justiça Federal do Interior, a gente propõe na subseção judiciária. Preste atenção que na Justiça Estadual não fazia diferença se era capital ou interior. No caso da Justiça Federal, faz diferença. Então, se você estiver endereçando na Justiça Federal, bota aqui, da capital, você vai endereçar excelentíssimo, sem abreviar, tá? E em letra maiúscula, mas eu vou abreviar. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara
desculpa, dá tracinho, o tracinho continua. Vamos apagar aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá tracinho, vara. Embora na Justiça Federal as varas também sejam divididas por temas, elas não ganham nome. Tipo, vara da Fazenda Pública, cível, não coloca, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá tracinho, vara da seção judiciária do Estado. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, da Bahia. Se eu colocar aqui na vara da seção judiciária do Estado da Bahia, todo mundo já entendeu que é em Salvador. Porque a seção judiciária fica na capital do Estado da Bahia, que é Salvador. Não precisa colocar Salvador, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá tracinho vara da seção judiciária do Estado da Bahia. Esse está endereçado na Justiça Federal da capital. Se for no interior, você vai ter que endereçar para a subseção. E aí, como existem várias, você vai ter que dizer qual é. Então, Justiça Federal, interior. Como é que você vai fazer? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá tracinho vara da subseção judiciária, por exemplo, de Ilhéus, no estado da Bahia. Então, aqui eu vou ter que endereçar qual é a subseção, né? Porque certamente existe mais de uma subseção naquele estado, e aí eu informo o estado. Então, Justiça Federal, a gente divide em seção judiciária ou subseção. Quando for na capital, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, dá tracinho vara da seção judiciária do estado tal. Ponto. Já se sabe que é naquela cidade que é a capital. Quando for no interior, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, dá tracinho vara da subseção judiciária de Ilhéus, no estado da Bahia, porque aqui eu tenho que endereçar qual é a subseção. Existe mais de uma, tá? Beleza. Então, a sua petição começa assim, você vai fazer o endereçamento. Então, endereçou a petição inicial. Depois que você endereça, você pula 10 linhas. Mas não precisa pular de verdade, não. Você vai escrever assim entre parênteses. 10 linhas. Isso é suficiente, tá? Se sabe que você está pulando 10 linhas, tá? Aí, terminado o endereçamento, você vai fazer a qualificação das partes. Está escrito no artigo 319. Tem que botar o nome, o prenome, o estado civil, a existência de união estável, né? Então, quando você bota o estado civil, basta, porque casado ou solteiro, ou em união estável. Profissão, número de inscrição no CPF, RG, ou CNPJ, se for o caso, endereço eletrônico, domicílio e residência. Pronto. Então, você vai ter que endereçar nesses moldes. Você vai colocar fulano de tal. Pessoal, obviamente não é fulano de tal que você vai colocar, né? Você vai colocar o nome que tiver na questão. O caso concreto vai ser trazido para vocês com um nome, tá certo? Beleza. Então, você vai colocar o nome, tal, tal, tal. Vai qualificar. Depois a gente vai fazer isso juntos. Aí vai dizer, vem por seu advogado, infrafirmado, tudo mais. Propor. Aí você vai botar em letra maiúscula. Ação, por exemplo, anulatória. Depois você vai entender como é que é isso. Ou ação indenizatória. Por quê? No caso da ação de procedimento comum, o nome da ação é o nome do pedido. Então, se você vai pedir indenização, você chama de ação indenizatória. Se a questão diz que você vai pedir anulação, ação anulatória, né? Vai pedir a rescisão de um contrato, ação de rescisão contratual. É sempre o nome do pedido, tá? Beleza. Em face de Beltrano de tal, que também não é Beltrano de tal, também vai ter o nome dele lá, né? Pelos fatos e fundamentos a seguir. Beleza.
Você terminou de fazer isso? Aí você vai abrir um tópico do cabimento, sempre letra maiúscula os tópicos. O cabimento das ações de procedimento comum tem base no artigo 319 do CPC. Cabimento é o direito de ação, não tem a ver com o mérito, tá? Ainda que eu não tenha razão no mérito, eu tenho o direito de ação. O direito de ação é autônomo. Então, o cabimento da petição inicial da ação de procedimento comum está com base sempre no 319 do CPC. Depois do cabimento dos fatos, do mérito, que é o ponto mais importante da peça, ou do mérito ou do direito, tanto faz, do mérito ou do direito, e dos pedidos. Então, cabimento, com base no 319, os fatos basicamente dizem respeito à própria questão, o caso concreto trazido, o mérito, que é o fundamento jurídico, é onde você vai ter que pesquisar, é onde vai estar aí cerca de 4 pontos da peça, e os pedidos, que aí, com base no 319 do CPC, os pedidos são: primeiro, você vai pedir sempre a citação do réu. Então, primeiro você quer que o réu seja citado para apresentação de defesa. Depois, você quer o seu pedido mesmo, a procedência do pedido. E aí você vai dizer para a anulação do ato, ou indenização, enfim, a procedência do pedido. Depois, você vai pedir a produção de prova, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, né, e necessários à solução da causa. E depois você vai pedir a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários. São os ônus da sucumbência, né? No final de tudo, você vai atribuir, você vai informar que tem interesse na audiência, da realização da audiência de conciliação ou mediação, e depois você vai atribuir valor à causa. Então, audiência de conciliação ou mediação, e você vai dizer, né, manifesto interesse na realização da audiência, sempre vai manifestar interesse em realizar a audiência de conciliação e mediação, e vai atribuir valor à causa. Pronto. Se, e somente se, lembra disso, odeio esses negócios de matemática, se e somente se a questão pedir que você peça gratuidade de justiça, ou seja, se ela lhe disser claramente que o sujeito não tem recursos para arcar com as custas do processo, aí você vai abrir o tópico aqui, ó, da gratuidade de justiça, antes dos fatos mesmo. Da gratuidade de justiça. E aí você vai embasar ela no artigo 98 do CPC e vai ter que abrir um tópico aqui nos pedidos pedindo a gratuidade de justiça. Então isso aqui é excepcional, mas se a questão disser que o seu cliente não tem dinheiro, não tem recursos para arcar com as custas do processo, aí você abre o tópico da gratuidade de justiça explicando isso. Nos moldes do artigo 98, o autor não tem recursos suficientes para arcar com as custas do processo, e aí, no pedido, você pede a gratuidade de justiça, além dos outros pedidos todos, tá? Mas, a princípio, olhando aí o de preto, cabimento, fatos, mérito, pedidos, que são aqueles 4, depois manifestação da audiência e atribuição de valor à causa. Basicamente, essa é a estrutura da petição inicial. A gente vai treinar várias vezes, repito, então você vai ter facilidade que a gente vai fazer muitas. Mas vamos começar logo fazendo uma. Eu apresento a vocês o nosso material. Procure aí, você tem ele em PDF. É um material que começa, é um material só de casos concretos, todos eles salteados, porque descobrir qual é a peça faz parte do seu estudo também. E aí, nesse material salteado, ele começa assim, a empresa Aquatrans. Eu vou sempre colocando alguns materiais a mais de uma
prova da OAB para outra, de um curso para outro, tá? Eu substituo algumas peças, mas são basicamente peças que a gente trabalha muito, são inventadas mesmo, para que vocês tenham uma noção de como pode ser cobrado. Algumas são peças da prova, outras são peças inventadas por mim, tá bom? Além disso, vocês têm um material extra aí de vários casos para identificação, né? Mas vamos lá, vamos para esse material. Nesse material, eu quero que você pegue a questão 3. A gente vai fazer ela juntos. Marília, professora do ensino médio municipal na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro, foi atacada por seu aluno Maurício em sala de aula com uma faca de cozinha, apesar de ter informado a direção da escola que vinha sofrendo ameaças por parte do aluno, em virtude de suas notas baixas. Nada foi feito pela diretora para impedir a situação, pois acreditava sinceramente ser exagero de Marília. Em virtude das facadas, Marília perdeu o movimento de um braço e passou meses no hospital, tendo que arcar inclusive com despesas de medicamentos. Além disso, a professora hoje se sente ameaçada por qualquer aluno que dificulta sua relação em sala de aula. Marília contratou seu serviço de advogado para propor ação cabível a fim de ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Em face da situação hipotética, redige na qualidade de advogado contratado a petição cabível, considerando inclusive que Marília se encontra desempregada sem poder arcar com os custos do processo. É a nossa deixa, né? Botei de propósito para a gente fazer uma peça aqui diferente, pedindo gratuidade de justiça, só para vocês terem um exemplo feito, tá? Mas é uma ação de indenização. Não é habeas data, porque não é direito à informação. Não é mandado de segurança, porque ela não quer anular nenhum ato que viole direito ao líquido e certo. O que ela quer é indenização. Então a gente vai partir para a ação de procedimento comum. Daí a gente vai usar um esquema sempre nas nossas ações. Como a gente não vai fazer rascunho, nunca a gente faz rascunho, então a gente sempre vai usar um esquema para a peça. A gente não faça rascunho, tá? Eu estou trocando com vocês aqui uma experiência de muitos e muitos anos de exame de ordem. Não dá tempo de fazer rascunho e peça e rascunho e questões. Pronto. Estou informando. Me obedeçam porque acreditem que vai dar certo. Então vamos lá. Qual é o nosso rascunho? É o esquema. O esquema é autor, réu, competência, pedido e causa de pedir. A causa de pedir é a fundamentação jurídica. Não se preocupe em entender se é causa de pedir próxima, remota, não cai processo civil em sua prova, não. Então, é só colocar esse esquema e preencher. Com isso, você vai conseguir fazer a peça. Então, vamos lá. O autor da ação é Marília. Marília, que é professora do ensino médio municipal, ela é a autora da ação. O réu é o município de Teresópolis, né? Porque a questão deixa claro que se trata de uma professora do ensino médio municipal, né? Numa escola pública municipal do município de Teresópolis. Então, o réu é o município de Teresópolis. A competência, justiça estadual, porque não se trata de nenhuma das hipóteses do artigo 109, inciso 1, como a gente já tinha conversado. Então, a justiça estadual é a regra quando a gente estiver tratando dessas ações. Pedido, indenização por danos morais e materiais. Então, essa ação de procedimento comum, ela vai ser chamada de ação indenizatória. Porque o que a sua cliente quer é indenização. Ela quer indenização. Então, a ação de procedimento comum, que tem como pedido a indenização, nós vamos chamar de ação indenizatória. Tá? Então, autor, réu, competência e pedido, a gente extraiu da própria questão. A causa de pedir é o fundamento jurídico, a gente vai ter que pesquisar juntos. Né? A gente vai ter que analisar, ponto a ponto, quais são os argumentos de mérito que eu vou poder usar para defender minha cliente. Esse é o ponto importante da peça. Não é colocar excelentíssimo senhor doutor fulano de tal vem propor ação. Não.
A parte complicada é essa aqui. É o mérito, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Sai daí não que eu já volto para a gente seguir adiante.